Uma tentativa de assassinato chocante no Reino Unido desencadeou uma caçada internacional que durou anos, e tudo culminou na sentença da mulher que a executou. Vamos analisar essa história absolutamente bizarra de como a americana Amy Bethel se envolveu nesse caso e vamos conversar com o advogado criminalista do Reino Unido para entender como casos como esse são investigados e processados. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. Após anos foragida em uma caçada internacional de alto risco, uma americana finalmente enfrentou o tribunal no Reino Unido, com a possibilidade de uma sentença de décadas pairando sobre sua cabeça. Agora, caso você não esteja acompanhando isso, ok, precisamos voltar um pouco. Essa história é uma loucura, para dizer o mínimo. Vamos por partes, tudo bem? Parece coisa de filme, mas não é. Estamos falando sobre Amy Bethel. Essa é uma mulher de Wisconsin que uma vez postou online sobre se mudar para Londres. Mas, sabe, em vez de buscar uma nova vida no exterior, ela acabou se envolvendo em um plano de assassinato que a transformou no alvo de uma caçada internacional. Por anos, ela foi uma fugitiva no centro de uma busca global. Como ela chegou aqui? Vamos discutir. Segundo a British Broadcasting Corporation, Amy era de West Allis, Wisconsin, e tinha uma vida comum, pelo menos no papel. Ela já foi cuidadora de animais, designer gráfica e trabalhou como representante de vendas do escritório de ingressos do Milwaukee Brewers, segundo seu LinkedIn. Ela falava sobre música, viagens e o sonho de se mudar para Londres ou Califórnia, sonhos que, em 2018, tomaram rumo sombrio quando Amy conheceu Mohamed Nazir em um app de namoro e passou a viajar ao Reino Unido para vê-lo. Nazir e seu pai, Muhammad Aslam, estavam envolvidos em uma disputa violenta que aconteceu em uma loja de roupas, uma briga. E a polícia disse depois que foi a vingança que os consumiu. E Amy aparentemente se tornou a arma que eles tentaram usar. Em setembro de 2019, Amy já supostamente fazia parte do plano deles. Você pode ver neste vídeo da polícia de Midlands, em 7 de setembro, que ela está disfarçada com um hijab esperando do lado de fora da casa do homem que Nazir queria morto. Quando ele chegou, ela apontou uma arma para seu rosto, mas milagrosamente falhou. Um milagre é incrível. Em vez de desistir da missão, o que Amy faz? Ela retorna horas depois e dispara tiros na casa para deixar o medo ainda mais forte. Ela também teria enviado uma mensagem assustadora ao pai da vítima. Segundo a polícia, dizia: "Pare de brincar de esconde-esconde. Você teve sorte que travou. Quem é? Família ou você? Escolha." Uau. No dia seguinte, Amy apareceu nas câmeras do aeroporto embarcando de volta para Wisconsin. Nazir também deixou o Reino Unido. Juntos, eles fizeram essa viagem bizarra pelos Estados Unidos. Seattle, São Francisco, Las Vegas, até uma parada na Área 51, em Nevada. Tudo isso aconteceu antes de eles desaparecerem. E quando os investigadores a ligaram ao crime, Amy já tinha desaparecido. Nos 5 anos seguintes, ela foi fugitiva internacional. Em junho de 2024, a mãe de Amy disse ao Telegraph que implorava para a filha se entregar, alertando que ela não tinha mais para onde ir, e admitiu que chamaria a polícia se Amy aparecesse em sua porta. A grande reviravolta desse caso ocorreu no verão de 2024, graças aos esforços da mídia, especialmente do Daily Mail. O veículo relata que, por meio de sua própria investigação, conseguiu informar a polícia sobre a localização de Bethel na Armênia e concordou em parar de cobrir o caso para que a polícia pudesse focar nela e extraditá-la de volta ao Reino Unido para ser julgada. Além disso, não confiamos só no Daily Mail. A British Broadcasting Corporation também noticiou o ocorrido. Então, quando Bethel finalmente enfrentou um júri em Birmingham, você acha que ela foi responsabilizada por suas ações? Você acha que ela assumiu a responsabilidade? Não. O Daily Mail relata que o caso dela foi cheio de nada, além de negações de algumas provas realmente contundentes, como DNA e imagens de câmeras de segurança. Uma rara pistola americana que ninguém no Reino Unido parecia conhecer apareceu. Vamos falar sobre isso. Mas antes, para me ajudar a explicar tudo isso, quero trazer um convidado especial que está nos acompanhando internacionalmente do Reino Unido, o advogado criminalista Nick Brett. Nick, muito obrigado por estar aqui no Sidebar, agradeço de verdade. Vamos começar por aqui. Quais são os principais requisitos legais quando falamos sobre extraditar um cidadão americano para o Reino Unido? Dos Estados Unidos, da Armênia, não importa. Sobre o que falamos? Bem,
Quero dizer, nós temos um acordo bilateral com os Estados Unidos há muitos anos relacionado à extradição, que é algo que parece funcionar extremamente bem. Falando de forma efetiva, como na maioria dos tratados de extradição, o que precisa haver é uma base para sugerir que existem evidências de que alguém cometeu um crime e que por isto deve ser julgado no Reino Unido. E você sabe, como eu disse, existe um acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido sobre a extradição de suspeitos em ambos os sentidos. E, portanto, exemplos recentes do aqueles que foram para os Estados Unidos, Mike Lynch, que foi notoriamente julgado nos Estados Unidos por fraude e absolvido, e depois morreu no desastre de iate no ano passado. Então, de fato, há um acordo eficaz entre Estados Unidos e Reino Unido sobre transferência de suspeitos para processo criminal. E com outros países, isso se tornou um pouco mais difícil? Novamente, como estamos falando com a Armênia. Isso realmente depende do país em questão. Então, nós temos um acordo com todas as nações da União Europeia em relação à extradição. Depois, temos tratados separados com outros países fora da União Europeia. E assim, por exemplo, a presença em certos países, como Paquistão, Arábia Saudita, seria mais difícil para o governo do Reino Unido buscar a extradição de suspeitos que estão escondidos nesses países do que seria, por exemplo, para ir para a França e pedir aos franceses para extraditar. E da mesma forma, com os Estados Unidos. Agora você tem todas essas provas nesse caso. E se isso for para um tribunal do Reino Unido, estamos falando de DNA, estamos falando de imagens de câmeras de segurança, estamos falando de uma arma de fogo estrangeira. Qual a sua opinião sobre essa prova? E B, há regras específicas sobre como essas provas podem ser aceitas e usadas no julgamento? Bem, existem regras relacionadas à admissibilidade de provas no Reino Unido e, portanto, provas forenses, por exemplo, precisam ser apresentadas por aquilo que determinamos ser uma testemunha pericial. Então, alguém que tenha a experiência relevante para apresentar provas e depois produzir relatórios de sua análise. Então, o DNA, por exemplo, é frequentemente usado em julgamentos criminais no Reino Unido. A análise do DNA é realizada por especialistas especialmente treinados e experientes, que depois produzem um relatório de suas descobertas. Às vezes, pode haver dúvidas sobre a admissibilidade da prova pericial com base em um questionamento à expertise da testemunha em questão. Embora eu não tenha conhecimento de que houve tais questionamentos no caso Betro. Falando do caso dela, já vou defender ela, mas me perguntei, uma defesa por coação ou ameaça poderia ser usada, certo? Ela estava agindo sob pressão de Nazir ou do pai dele, ou ela realmente tinha um senso de autonomia aqui e isso não funcionaria? Qualquer uma das defesas. Para certos crimes, incluindo assassinato, nos tribunais ingleses, é uma defesa notoriamente difícil de se apresentar. Ela realmente exige convencimento, então o ônus passaria para o réu para convencer o júri de que ele não tinha outra escolha, porque sentiu que perderia a própria vida ou a vida de alguém próximo se não agisse da maneira que lhe foi ordenada. Quero dizer, em um caso como este, levando em consideração que Betro estava fora da jurisdição antes de vir para cá, obviamente seria uma defesa difícil para ela apresentar. Vamos falar sobre a defesa que ela realmente apresentou, porque no tribunal ela negou tudo. Apesar de terem apresentado imagens de câmeras, DNA de uma luva no Mercedes usado no tiroteio, uma testemunha descrevendo uma americana baixa e gorda e rastreado a rara pistola americana High Point, supostamente inédita no Reino Unido, ainda assim tudo isso não foi suficiente. A arma nunca foi recuperada, mas peritos em balística confirmaram pelo vídeo que ela foi usada.
Nick, quão convincente, vamos começar por aqui, quão convincente é a filmagem de câmeras de segurança em julgamentos criminais no Reino Unido quando o réu está contestando a identidade ou o envolvimento? Parece para mim que, quando estamos falando sobre imagens dela após o tiroteio, outra do atirador com uma arma em punho, ela na área, ela em um McDonald's depois do tiroteio. Pareceu bem difícil de contestar. Exato. Imagens de câmeras de segurança são comuns em julgamentos na Inglaterra. Tenho certeza de que é igual nos Estados Unidos. Especialização de verdade foi desenvolvida na identificação de suspeitos usando técnicas forenses para garantir que as comparações sejam reais, possam ser comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, por características e medições do tamanho da cabeça e do corpo. Então, agora existem todos os tipos de técnicas, o que significa que é muito difícil para qualquer réu. Negue sua presença nas câmeras, a menos que as imagens estejam péssimas. As imagens das câmeras de segurança, como você sabe, têm qualidades variadas. Acredito que as câmeras de segurança estão se tornando mais avançadas com o tempo. Mas você sabe, certamente as técnicas melhoraram radicalmente nos últimos anos. Achei interessante. Uma arma de fogo nunca recuperada foi identificada por imagens e balística, e especialistas dizem que ela realmente não existe no Reino Unido. Achei isso significativo. Bom, quero dizer, armas de fogo não são comuns no Reino Unido, como você sabe. Existem leis muito rígidas sobre a posse de armas de fogo. Se alguém for pego com uma arma de fogo proibida ou munição proibida, então penas mínimas de 5 anos se aplicam. E por isso, existem leis muito rígidas contra a posse e o uso de armas de fogo neste país. E, portanto, acho que isso realmente facilita. Para um perito balístico no Reino Unido, ao prestar depoimento para a acusação, identificar que determinadas armas de fogo seriam muito improváveis de terem vindo de qualquer outra fonte ou terem sido usadas em qualquer outro incidente, simplesmente por causa da sua raridade. É impressionante como conseguem identificar a arma sem nem olhar para ela. Quero dizer, mesmo sem a arma, analisando imagens e evidências balísticas, sempre achei isso fascinante. É incrível, é mesmo. Não, por favor, Nick. Então é incrível sim. E, obviamente, a análise das próprias balas pode determinar, como resultado das marcas nessas balas, como elas foram disparadas e de qual arma provavelmente foram disparadas. Então sim, novamente, é uma área de especialização muito desenvolvida. A propósito, acredito que foi um julgamento com o júri que ela teve. E se eu estiver correto sobre isso, qual é a estrutura desse tipo de julgamento? Como é estruturado? A promotoria vai primeiro, chama suas testemunhas e a defesa pode questioná-las. A defesa apresenta o caso e em seguida é enviado para deliberação. Sabe, eles têm um tempo limitado para deliberar. Quantas pessoas fazem parte do júri? Como normalmente é um julgamento no Reino Unido? Bem, você resumiu isso de forma bem precisa. Primeiro de tudo, um painel de júri. Um júri é formado. Nós chamamos isso de formação do júri. Então, há um grupo de, digamos, às vezes, 60 pessoas que foram convocadas para o serviço de júri em um determinado tribunal. E 12 delas serão selecionadas e serão feitas várias perguntas para garantir que não haja motivo para que possam ser tendenciosas em um caso específico. Por exemplo, conhecendo o réu ou alguma das testemunhas ou tendo algum interesse particular que seja relevante para o julgamento, o que pode afetar a forma como elas deliberam. Quando o juiz se certifica de que há um júri com 12 pessoas, elas prestam juramento. Após o juramento do júri, a promotoria começa o caso. Isso significa que um advogado instruído pela promotoria lê o que é chamado de discurso de abertura, explicando o que a promotoria diz sobre o caso. A defesa não tem nenhum papel a desempenhar neste momento. E então, a promotoria chamará suas testemunhas. Então, primeiro de tudo, eles chamarão sua primeira testemunha, que muitas vezes, em um caso, é o denunciante, ou seja, alguém que é a vítima no caso. Eles prestarão depoimento principal.
o que significa que é o depoimento que estão dando para a acusação. Depois, a defesa os interrogará. E então, a defesa tem a oportunidade de interrogar cada testemunha da acusação até que a acusação encerre seu caso. E, uma vez que a acusação encerra seu caso, o bastão passa para a defesa. Isso realmente acontece às vezes, mas é bastante raro haver discursos de abertura da defesa. A defesa normalmente chamaria o réu, se ele desejasse prestar depoimento. Portanto, a defesa não é obrigada a apresentar provas. E então, esse réu presta seu depoimento principal, depois é interrogado pela acusação, e a defesa então apresentará quaisquer outras provas que desejar apresentar. Então, às vezes, testemunhas especialistas, se esses especialistas não tiverem sido acordados por escrito antes e lidos perante o júri, ou outras testemunhas de fato, ou até mesmo de caráter, para a defesa. E então há, ao final do caso da defesa, uma fala de encerramento da acusação e, por fim, uma fala de encerramento da defesa. E então, o juiz fará um resumo do caso para o júri. Então, é um processo chamado de resumo, no qual ele expõe os casos de ambas as partes. E ele manda o júri sair, primeiramente, para ver se eles conseguem chegar a um veredito em que todos concordem. Quero dizer, se eles conseguirem, e não há um limite de tempo específico para quanto tempo o júri tem para isso, vai depender do caso e das complexidades do caso. Por exemplo, um caso longo e complexo de fraude exigiria que o júri tivesse mais tempo do que um caso mais curto, como furto em loja. E se eles não conseguirem chegar a um acordo, ou seja, chegar a um acordo com o qual todos concordem, eles podem então ser enviados de volta para o que é chamado de orientação por maioria. Essa orientação precisa do acordo de pelo menos 10 deles. Se pelo menos 10 concordarem, ou seja, 10-2 ou 11-1, esse veredito é registrado. E se eles não conseguirem chegar a um veredito, então temos o que é conhecido como júri empatado, e o júri é dispensado. E então, a promotoria pode decidir se deseja processar novamente em algum momento no futuro. Isso é incrível. Então, basta maioria, não precisa unanimidade, sempre é assim. É como se o juiz dissesse, por lei, preciso mandar vocês voltarem só para obter maioria? Ou algum juiz simplesmente diz, olha, se não conseguiram ser unânimes, é isso. Bem, não. Um juiz, quero dizer, um juiz normalmente, a menos que haja alguma circunstância excepcional, normalmente, se um júri não consegue chegar a um acordo, quero dizer, às vezes os jurados mandam bilhetes. Eles podem enviar anotações para um juiz. E às vezes, sabe, há circunstâncias em que o presidente, então há um presidente do júri nomeado, pode dizer que simplesmente não há perspectiva de conseguirmos chegar a um acordo porque estamos divididos. Você pode obter um veredito e condenação só com a maioria. Precisa de pelo menos 10 para ter maioria. No mínimo 10. No mínimo 10, de qualquer forma. Então, de qualquer forma, a favor da condenação ou da absolvição. Interessante, não sabia disso. Vamos falar sobre isso. Os jurados aprenderam muito mais. Eles aprenderam muito mais sobre o relacionamento de Betro com Mohamed Nazir. Segundo a British Broadcasting Corporation, os dois trocavam mensagens e faziam videochamadas com frequência. Ela visitou Nazir algumas vezes em 2018 e 2019. E quanto ao motivo pelo qual ela aparentemente concordou em cometer esse assassinato, essa tentativa de assassinato, os promotores alegaram que ela estava apaixonada. Ela estava apaixonada por Nazir. Nick, vamos conversar sobre isso. Esse foi um motivo interessante nesse caso. Muito estranho. Quero dizer, era claramente um caso de conspiração. Então, uma conspiração na Inglaterra é um acordo para cometer um crime. E então, eles obviamente chegaram, como você disse, a um certo ponto. No relacionamento em que ele tinha, eu imagino, algum tipo de controle sobre ela como resultado dos sentimentos dela por ele. E, você sabe, parece que foi isso que a fez agir da maneira que agiu. E em 12 de agosto, após quase 24 horas de deliberações, o júri a condenou Betro por conspiração para cometer assassinato, posse de uma pistola semiautomática com intenção de causar medo de violência e importação ilegal de munição. E em 21 de agosto,
ela foi sentenciada a 30 anos de prisão. Nick, eles acertaram? Bem, quero dizer, eu li as observações do juiz na sentença e ele foi bastante cuidadoso ao fazer uma comparação com as diretrizes. Juízes seguem diretrizes para tentativa de assassinato. E ele considerou, quero dizer, este foi realmente um caso de tentativa de assassinato, porque, obviamente, havia um problema com o disparo da arma de fogo, de modo que, você sabe, se isso não tivesse acontecido, poderia muito bem ter havido um óbito. Ele foi cuidadoso ao comparar com diretrizes de sentença, já que não há diretrizes para conspiração de assassinato, uma acusação incomum. E ele também pôde, obviamente, fazer uma comparação com as sentenças que ele proferiu no ano passado para o pai e o filho. E então ele proferiu a sentença separada para as outras duas acusações de porte de arma de fogo. E então, o resultado é que ela cumpre 30 anos. Bem, a sentença foi de 30 anos de prisão, dos quais ela cumprirá 2/3, 20. Você quer dizer no mínimo, certo? Ou ela poderia, teoricamente, conseguir cumprir os 30 anos completos? Ela poderia. Normalmente, ela seria liberada após cumprir 2/3 da pena incondicional. E isso significa que ela continua sujeita a ser chamada de volta caso cometa qualquer outro crime nesse período adicional de 10 anos. É interessante quando você pensa sobre isso. Havia algum tipo de fator atenuante? Não sei. Ausência de antecedentes criminais, manipulação emocional. Isso poderia ser um fator atenuante. Sempre há atenuantes, e eu acho que provavelmente havia esse fator neste caso. Mas o problema é que o crime é tão grave que eu acho que atenuantes pessoais, geralmente em sentenças desse tipo, têm pouca influência real no resultado final. Quer dizer, o desconto tem, ou seja, se o réu se declara culpado de um crime, então ele tem direito a um desconto, dependendo de quando ele se declara culpado, de até 30%. Então, uma redução na sentença que teria sido imposta após um julgamento, com a ideia de que, sabe, isso economiza tempo e dinheiro do Estado se eles não precisarem seguir com a acusação. Para você, o veredito do júri faz sentido, pois ela foi condenada pelas provas apresentadas. Sim, faz sentido. Com certeza. Sim, e ela poderia recorrer? Ela poderia recorrer. Se você vai recorrer da sua condenação ou sentença, precisa fazer essa solicitação dentro de 28 dias após a decisão. Sua solicitação é feita por escrito, pedindo permissão para recorrer e analisada por um juiz em sessão privada, não em tribunal aberto. Ele decide conceder ou não a permissão. Se ele recusar, você pode renovar o pedido ao tribunal pleno, formado por 3 juízes. Se ele permitir a apelação, o caso vai para a audiência com 3 juízes no Tribunal de Apelação no Royal Courts of Justice, em Londres. E então, eles iriam decidir sobre a questão da condenação, se, em todas as circunstâncias, essa condenação foi segura ou não. E sobre a questão da sentença, se a sentença foi manifestamente excessiva ou não. E isso foi interessante você falar sobre a sentença por causa da sua conversa anterior, quando você falou sobre a severidade das leis de armas na sua jurisdição, certo? A ideia de possuir uma pistola semiautomática com a intenção de causar medo de violência ou importar munição ilegalmente. O juiz analisava crimes graves para decidir a sentença adequada ao considerar a conspiração para assassinato. Essas são acusações incrivelmente graves, certo? A ideia da munição e da posse da arma. Está absolutamente certo. Você verá que ele impôs sentenças concomitantes à segunda e terceira acusações. O que isso significa, sentenças concomitantes? É que elas são cumpridas ao mesmo tempo. Então ele teria considerado o que é chamado de princípio da totalidade. Então ele teria considerado qual era a sentença completa, que ele aplicou, proporcional à criminalidade, a criminalidade total do caso. Ele concluiu que a sentença de 30 anos era adequada para as circunstâncias.
Bem, após a sentença de Betro, o inspetor-chefe detetive Alastair Orenkiss, da polícia de West Midlands, disse à British Broadcasting Corporation: "Este é um caso único que envolveu uma enorme quantidade de trabalho rastreando os movimentos de Betro desde sua chegada ao Reino Unido, sua tentativa fracassada de matar um homem a tiros e sua partida do Reino Unido. Foi por sorte que a tentativa dela de matar o alvo falhou graças ao travamento da arma. E uma quantidade incrível de trabalho foi dedicada para construir um retrato realmente detalhado das atividades dela enquanto estava no Reino Unido. Trabalhamos muito próximos de parceiros como o governo americano, National Crime Agency FBI, Serviço de Promotoria da Coroa e a polícia de Derbyshire para trazer Betro de volta ao Reino Unido para enfrentar a justiça." Sabe, Nick, isso realmente resume. É um crime único. Várias agências trabalhavam juntas buscando justiça, mas isso levava anos. O que você acha de como tudo isso terminou? Bem, eu acho que a Agência Nacional do Crime, por exemplo, teria participado do processo de extradição, que me parece ter sido bastante longo e complicado, porque ela certamente esteve sob custódia na Armênia, não esteve? Acho que por quase um ano, ou talvez uns 6 meses. Então, sabe, sem dúvida, houve coordenação, como geralmente acontece quando, você sabe, um crime tão grave foi cometido. Os recursos policiais tendem a ser, você sabe, devidamente direcionados para garantir que, quando vidas são colocadas em risco dessa forma e quando armas de fogo estão envolvidas, que, você sabe, haja dedicação adequada para garantir que todos os culpados sejam punidos. E claro, você sabe, houve um caso anterior envolvendo o pai e o filho no ano passado, que ambos receberam sentenças de prisão bastante substanciais. Que saga. Nick, muito obrigado por participar. Obrigado, Jesse. Pode deixar. Bom te ver. Valeu. Tchau. Muito obrigado por acompanharem. Isso é tudo por agora no Sidebar. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Sou Jesse Webb. Até a próxima.